Bom, e o que são essas lembrancinhas, Andressa, que você tanto fala? O que eu estou fazendo de errado, né? Bom, a primeira coisa que a gente define, né, com relação ao assunto lembrancinha para uma comemoração, aqui eu nem vou falar só uma comemoração de aniversário, mas pode ser um batizado, às vezes um casamento, né? São várias opções que a gente pode tá presenteando, né, com uma lembrancinha. E a minha primeira sugestão é a gente dar algo que a gente realmente gostaria de ganhar, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes, agradar a todos. Mas qual é a intenção aqui na história? É a gente dar uma única lembrancinha, mas que seja uma coisa realmente útil, né? Então a gente fala que a lembrancinha sustentável ela tem que ser uma lembrancinha útil, né? Que possa ser reaproveitada por várias vezes, né? Ou não aquela aquela lembrancinha que você sabe que o convidado vai chegar em casa e vai descartar, né? Porque a intenção não é gerar lixo, né? Como nós já havíamos falado na live anterior. Uma festa, para ser sustentável, ela tem que gerar o menos de lixo, né? Então, a lembrancinha também entra nessa mesma, nessa mesma vibe, né? A gente vai estar sempre lembrando que não pode ser gerado lixo. Então, vamos lá. E por que as pessoas confundem a lembrancinha sustentável? Porque às vezes as pessoas acham que precisam dar uma coisa assim muito, né? Ou dar um volume muito grande, né? E na verdade não é isso, tá? A intenção maior é a gente entregar uma única lembrancinha, né? Mas que seja muito bem preparada, muito bem pensada. O principal aqui seria essa condição, vamos dizer, né? A gente poder entregar algo que seja realmente útil. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu estava preparando, né, o que falar, com relação àquelas lembrancinhas que eu sempre vejo naqueles tutoriais, sempre tem nas redes sociais, de você embalar um produto que já está embalado, né? E normalmente insere lacinho, insere mais papel, ou uma embalagem plástica, né? Ou um EVA, e vai, né, acrescentando dentro de uma embalagem, né? Alguma coisa vai criando. Aqui a nossa intenção é o contrário, tá? Então, a, a diferença de uma lembrancinha sustentável para uma tradicional é essa. A gente desembala, a gente vai colocar o menos embalagem nessa lembrancinha, tá? Então, isso que é a grande diferença. Quanto menos opção de embalagem, melhor para que essa lembrancinha seja mais sustentável possível. Não é à toa que o menos é mais, sempre, né? Então, assim, quando nós começamos, qual foi a nossa ideia, né? Desde lá dos 9 anos atrás, quando nós começamos com as comemorações sustentáveis, o que a gente sempre pensou? Em algo que fosse realmente útil, né? Que eu já falei, e até então demorou para a gente conseguir chegar a um denominador legal, né? Algo que fosse realmente útil, né? E em uma viagem, eu acho que foi a lembrancinha que deu o pontapé inicial para as boas ideias, foi quando eu recebi uma lembrancinha não, eu recebi numa viagem um kit
A gente estava indo embora de um hotel e eles me deram uma sacolinha de tecido, de algodão cru, e nela vinha um kit com várias comidinhas, porque a gente ia ter que pegar a estrada com as crianças, e eu pedi algo, né, pra gente ir comendo no caminho. E eu recebi uma sacolinha, né, de algodão cru, só vinha com um bordadinho da logo do hotel, e recheada de comidinhas. E foi aí que eu tive a primeira ideia, né? Que era de confeccionar, né? Uma embalagem de tecido que fosse bem apresentável e que eu tinha certeza que as pessoas jamais iriam jogar, descartar. E ela seria reaproveitada por mais uma coisa. E foi aí que nasceu as nossas mini eco bags, tá? Então, eu trouxe até uma aqui. Acho que quem me segue já, né, já conhece, ela é bem, tem um formatinho bem pequenininho, mas que chama muito atenção. Então, ela vamos dizer assim, é uma peça coringa que a gente sempre coloca as nossas escolhas aqui, das lembrancinhas. É uma das opções. É que com o tempo a gente conseguiu tá já incrementando, né, e criando novas alternativas. Mas essa foi a nossa primeira solução, vamos dizer, que realmente deu certo, que deve fazer o quê? Uns 7 anos, mais ou menos, que a gente está trabalhando nessa linha das mini eco bags. Não à toa que elas já até agora cresceram um pouco de tamanho, a gente já tem até um outro formato, e que está dando bem certo também, tá? Então, e a gente fica pensando, mas será que essa lembrancinha não fica uma lembrancinha muito cara, né? Por que eu devo investir um valor numa lembrancinha, numa festa? Bom, primeiro, eu acho pela questão assim afetiva, né? A gente tem assim, principalmente nas nossas comemorações, a gente mostra muito essa questão do sentimento, né? É uma forma da gente expressar o nosso sentimento através de uma lembrancinha, de um mimo que a gente prepara para o nosso convidado. Então, está aí a importância de a gente investir alguma coisa nisso. Pode ser que você gaste um valor considerável, como também você não gaste tanto com uma lembrancinha. Tudo vai depender da sua escolha, né? Que você quer ofertar. Uma das coisas que a gente mais sugere é a questão de algo de alimentação, né? Uma bolachinha, né? Algo feito, às vezes, até mesmo pela criança. Dependendo da idade da criança, a gente sugere para os pais para estar fazendo alguma coisa para que a criança participe desse preparo, né? Então, a lembrancinha pode ser preparada pelo próprio aniversariante, tá? E essa eu acredito que ela tem muito mais valor do que você comprar algo pronto. Ah, não, Andresa, mas eu não tenho tempo. Não, meu filho não tem essa habilidade. Então, a gente traz outras soluções para dentro, né, da comemoração, com opções, tá? Mas antes de tudo, eu trouxe aqui, eu separei algumas coisas que eu já recebi de lembrancinha há muito tempo atrás. Então, que eu também já fiz, né, para as comemorações das minhas filhas e que estavam aqui. Uma estava na cozinha, vou até pegar, que é um potinho. Eu acho assim uma solução muito legal, é um potinho, né, sextavado, e que eu guardo tempero. Aqui tá guardadinho nos moscada, tá? Então é um tipo de lembrancinha que
não tem por que as pessoas jogarem fora. Então, ó, a tampa de alumínio, super reaproveitável, né? O alumínio é um material que pode ser reciclado com facilidade, o vidro também, né? Então, é uma opção excelente para a lembrancinha. Uma outra opção que eu tirei do fundo do baú foi essa daqui, que foi a lembrancinha de maternidade da minha segunda filha, que era um sachê, eu encontrei no armário dela, e ainda tem um pouquinho de cheirinho, até porque a gente pode estar reforçando isso, né, pendura no cabide. Então a gente sempre opta por lembrancinhas artesanais, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma tia que costura, avó, ou alguma amiga artesã, até uma forma da gente incentivar, né, o comércio local. Eu falo isso sempre, né, dessa questão da gente incentivar os pequenos artesãos da nossa cidade, né? Então, a gente sempre pode estar aproveitando esses dons, ou até as mães, né, que têm esse talento de estar preparando as suas próprias lembrancinhas ou buscando, né, pessoas que fazem dessa forma. Então, aqui era um sachêzinho, tá? Feito de PET, muito legal, e é algo assim super que não deixa de ser útil, tá? Até hoje ele tá lá pendurado no cabide da minha filha e ainda tem cheirinho. Do batizado, da outra também fizemos. Aqui eu aproveitei o dom da madrinha, né, da minha filha. Ela mexe com essência, com sabonete e tal, e a gente fez também um sachêzinho de lavanda. Eu lembro que até a decoração, eu usei lavanda na decoração, e a gente aproveitou as lavandas, por sinal, ela cultivava, e a gente usou nos saquinhos também de sachê, nos saquinhos de lavanda para a lembrancinha do batizado. Ai, Andressa, então, eu gosto muito disso, mas eu não tenho dom nenhum para fazer, eu não sei como, né, como fazer, mas a gente sempre, né, como eu falei, a gente tem essas alternativas de buscar pessoas, né, que possam fazer isso. E também uma outra alternativa que a gente pode utilizar é a gente pensar na questão do tema da festa. Dependendo do tema da festa, é um pontapé para a gente definir o que a gente vai fazer na lembrancinha, tá? Eu me recordo de uma festinha que nós preparamos, na verdade, nessa festinha nós preparamos só as lembrancinhas. Além das ecobags que nós preparamos, eu lembro que nós fizemos, nós ofertamos biscoitos de dinossauro, mas como se fosse fósseis, né? Então ele era carimbado no biscoito, então a criança parecia assim que ela tinha pegado uma rocha, né, com a silhueta de um dinossauro, tá? Então, são coisas simples, tá? Vou falar para vocês, não é complicada. E a gente ofertou isso como lembrancinha de uma comemoração. Então, mas tudo que a gente também pode fazer é pegar, né, essa questão do tema, né, e tentar desenvolver nele essa 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 história, né, criar alguma coisa. Uma outra coisa que eu, assim, que agora a gente está focando bastante e que a gente, principalmente agora pós-pandemia, é a questão das lembrancinhas, que são brinquedos que resgatam a infância, né? A nossa infância, que são os brinquedos manuais, tudo analógico, né? Para incentivar as crianças a saírem das telas. Então, eu acredito que, assim, que essa lembrancinha é uma ferramenta imensa
né? Os pais estão gostando muito, porque vai incentivar a, a sair das telas e os pais também vão resgatar, né? Essas brincadeiras, né? A gente já fez a gente faz ainda o joguinho das Cinco Marias, eu trouxe uma amostrinha aqui, né? Que é os saquinhos, né? Feito de arroz, que nós produzimos aqui, por sinal. A gente manda com as regras, né? Porque algumas regrinhas até para as crianças terem noção de como isso é feito, né? E vão receber os saquinhos para fazer a brincadeira. Então, é uma brincadeira assim, para eles super novidade, porque eles não tinham, né, a maioria não teve nenhum contato dessa desse tipo de brincadeira, eles gostam muito. Uma outra também que nós resgatamos, que eu gostava muito, que é o pular elástico, né? A brincadeira de pular elástico, que também faz com que as crianças vão gastar energia, né? É uma brincadeira assim bem ativa. Uma outra brincadeira que a gente também tá fazendo o maior sucesso é da pipa, né? A gente tem a opção da montagem da pipa, a criança leva um kit para montar junto com os pais, ou se não, ela leva a pipa pronta mesmo. Mas um diferencial que foi bem bacana, né? Foi até uma cliente que me pediu, ela queria algo diferente, e até que surgiu a ideia da pipa, e ela pegou muito, as crianças estão gostando bastante, né? Até porque essa é uma época de bastante vento aqui na região e tal, então foi um estouro, todo mundo gostou muito dessa opção, né? Tanto de estar montando junto, né? Ela já vem uma estruturinha, e também a questão da pipa pronta mesmo. A criança, no máximo, vai ali amarrar uma rabiola, aprender como é que amarra né, o fio para estar soltando. Então, é uma experiência para as crianças que estão muito, né, confinadas aí, e é uma experiência única. Está sendo muito bacana mesmo, né? Essa história da gente poder resgatar as brincadeiras de antigamente. A amarelinha também, que nós já resgatamos. Então, eu vejo assim, que são brincadeiras com custo baixo, né? E ao mesmo tempo que tem que não são descartáveis, né? Eu acho muito importante isso, porque todas elas ou vão num saquinho de tecido, a maioria, na verdade, um saquinho de tecido que raramente a gente vai mandar numa embalagem plástica. E outra coisa que eu acho muito importante, que a gente fazia antigamente, que hoje a gente não faz mais, são aquelas tags muito elaboradas, muita fita, muita coisa. Não, é algo muito mais simples, até porque o que for excesso ele vai puxar, vai rasgar e vai ter que descartar. Então hoje, até mesmo a regra do jogo vai aqui dentro para não ter, né, perigo de se perder no meio do caminho. Ou se a gente faz uma tag, a gente faz uma tagzinha mais simples para não ter aquele, né, aquele desperdício de material, uma coisinha bem básica mesmo, né? Mas que não deixa de ser algo especial, né? Eu acho que o mais importante da lembrancinha é ela deixar um sentimento, né? Um sentimento de zelo, né? Que foi algo até que a gente já falou na live anterior, essa questão da gente ter um zelo pela comemoração, então a gente demonstrar esse zelo para o nosso convidado e, e a gente fazer com que isso seja algo realmente útil, né? Então é muito importante a gente avaliar a idade da criança que vai estar recebendo, né? Ou até mesmo a questão. Só um pouquinho. Ah, não, pensei que tinha travado.
é muito importante a gente saber a idade das crianças, né? Voltando, porque às vezes a gente acaba sendo inútil a lembrancinha, né? Então é muito importante a gente ver mais ou menos a faixa etária das crianças, né? Para que não seja algo também muito fora da realidade dela. Mas, por exemplo, pipa dá para todas as idades. Cinco Marias, às vezes a gente não aconselha para os menorzinhos pela questão de coordenação. Às vezes 2, 3 anos, 4 anos ainda não tem a coordenação suficiente para jogar. Mas, por exemplo, kit amarelinha, para os pequenininhos, não é só pular amarelinha, é poder riscar, porque ele vai com giz bem grande, então dá para riscar calçada, né? E você tem um tempo de qualidade, né, com essa criança, você vê o quanto vai despertar nela essas brincadeiras, né, e deixar de ficar na frente da tela, que é essa nossa intenção. É a criança poder ir para casa depois da comemoração e aproveitar, usufruir do que ela levou embora. E também a questão da lembrancinha comestível também. É bom que chegou em casa, comeu, acabou, né? Não tem essa sobra. Mas aí a gente pensa, mas espera aí, a gente vai fazer como isso, né? A lembrancinha comestível, a gente tem que tomar cuidado com relação à embalagem, óbvio, né? Mas hoje já existe várias soluções sustentáveis que a gente pode estar embalando. Tá travando ainda? Só me avisa se estiver travando. Pode ser que. Deixa eu só olhar aqui um pouquinho. Eu acredito que já tem, para mim, pelo menos, não travou mais. Então, é muito importante a gente pensar nesses detalhes da lembrancinha, né? A gente consegue um resultado bem satisfatório, tá? A partir do momento que a gente pensa no destino que ela vai tomar depois que ela vai para casa, né? Que eles levam embora. Então, e me incomoda quando eu recebo uma lembrancinha não sustentável, me incomoda. Não, antes eu acho que não tanto, mas hoje me incomoda pelo fato de que eu fazer o que com aquilo, né? Eu já recebi muito copos. Esse assim, eu acho que é muito bom a gente enfatizar. Eu lembro que em casa tinha até um pote das guloseimas, porque toda vez que as minhas filhas iam em festa, elas ganhavam um copo. Assim, não sei aqui se vocês vão conseguir. E dentro vinha muita guloseima, né? Não só pelo fato de ser guloseima, que eu acho que cada um pode, né, fazer o que bem achar melhor. Mas pensar também que os pais nem sempre vão gostar da tal da guloseima. Só que eu só queria, assim, ressaltar um ponto muito importante. Para você fazer com que esse copo... Ah, a pessoa aproveita o copo. Eu falei assim, tudo bem. Eu tenho vários copos aqui que realmente as meninas ainda gostam e tal, reaproveitam. Mas você sabia que o papel da bala, o papel do pirulito, aquele plastiquinho pequenininho, ele não se recicla? Então, é isso que está o problema da lembrancinha não sustentável, né? Na lembrancinha da guloseima. Aquelas pequenas embalagens que vem na bala, no pirulito, na gominha e tal, que é plástica, por mais que você jogue na reciclagem, ela não vai ser reciclada, né? Por quê? Porque a embalagem muito pequena, o plástico muito pequeno, ele não é reaproveitado para se reciclar. Então, o que acontece? Na hora que chega na reciclagem, ele vai ser separado e vai acabar indo para o lixo comum, tá? Então, não pense porque é uma embalagem plástica e plástico. A gente já tem, né,
aquela mentalidade que plástico, todo plástico pode ser reciclado, mas não. O plástico de bala, na verdade o plástico pequeno, né? Até porque ele é tudo colorido e tal. O que acontece? Aquele pequeno plastiquinho, ele não vai ser reciclado jamais. Então, ele não vai ser reaproveitado para nada, né? Então, prestar atenção nesses tipos de coisa que a gente coloca, né? Tudo bem, você quer dar um copo? Então, vamos pensar, né, o que vai ser colocado dentro dele, tá? Isso é muito importante também. Então, o que eu quero deixar aqui, falei que ia ser algo bem rápido mesmo, né? É a questão da gente pensar em cada acessório que a gente for colocar, que a gente for inserir nas nossas lembrancinhas, tá? Isso é muito importante. O, o durex, que às vezes a gente vai usar, né? Evitar de usar durex, porque o durex também é a mesma história do papel de bala. Ele não se recicla. Não adianta você jogar o durex usado na reciclagem, devido à cola e devido, né, ser um pedaço muito pequeno, ele não vai ser reciclado. Na verdade, nem tem como, porque não, a gente não consegue separar a cola dele do plástico, tá? Então, isso é bem real, né? Outra coisa, para a gente não precisar usar muita fita, muita, digo, algo que envolva para amarrar, vamos dizer assim, uma amarração, muito legal a solução de barbante de algodão, né? Hoje já tem até uns coloridinhos, né? Então é bem bacana, você pode estar usando o barbante ou, ai meu Deus, como é que chama o nome? O sisal. O sisal também, que ele é todo natural, então é um material totalmente biodegradável. Então, se você quiser usar, então, na verdade, na maioria das amarrações que a gente faz, a gente usa ou um cordão de algodão ou sisal, que ele também é super charmoso, não vai, isso é só para festa rústica. Não, ele serve para qualquer tema de festa, ele encaixa muito bem, tá? Então, daria para você estar utilizando esse tipo de material. Outra coisa, não evitar, né? Uma coisa que dá para a gente fazer é evitar essas fitas adesivas. A única fita que eu uso, assim, é aquela fita, a crepe, né? E existe também a fita gomada, que é uma fita também que, às vezes, para lembrancinha, como é detalhe pequenininho, não daria, mas tanto, às vezes, tanta eficácia. Mas se você precisar usar a fita, usa fita crepe e não o durex, que é uma solução também bem bacana. E qual outra coisa que eu ia comentar com vocês com relação e o papel. Muito importante também é o tipo de papel que a gente usa, por exemplo, para fazer a tag ou para fazer a impressão de alguma coisa, que nem nas Cinco Marias eu faço a impressão num papel reciclado, né? Reciclado, que a gente chama, que ele é um papel um pouquinho mais escurinho, ele é todo chamiscadinho assim, né? Ele tem então, ele não é um papel extremamente branco, apesar de aqui não vai aparecer ele tão, tão a real cor, né? Mas praticamente eu não utilizo papel branco, tá? A gente vai usar esse ou craft ou papel pardo, né? Então, a gente vê isso como algo muito importante também não só nas lembrancinhas, mas em vários itens que a gente utiliza para as festas, a gente prestar atenção no excesso de papel e fita. Por exemplo, fita banana, né, que é aquela fita gordinha que a gente
gosta de fazer para fazer camadinhas de papel e tal, né? Quem que mexe com scrap gosta muito da fita banana, mas é uma fita que a gente também não tem como dar um destino muito bom para ela, tá? Então, esses são alguns detalhes que eu acho imprescindíveis estar falando para vocês aqui, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira colocar, eu posso posteriormente estar respondendo, tá? Agora, às vezes eu não consigo. Como eu estou fazendo a transmissão pelo YouTube e a gente está começando agora, na verdade o YouTube já estava aqui há um bom tempo, o nosso canal, mas ele estava adormecido. E eu gostaria de convidar vocês que ainda não seguem a gente aqui, né? Eu vou colocar o link depois para vocês seguirem a gente por aqui. A gente vai estar trazendo sempre novidades, né? E quem estiver no YouTube e não segue a gente ainda, né? Nós temos a nossa página que está mais movimentada lá no Instagram, né? Que é o @festas ecológicas. Então, seria bem importante para a gente, né, poder divulgar mais sobre o nosso trabalho, né, que não só com intuito comercial, mas assim, com intuito mesmo de conscientização, e a gente vai estar agora com mais frequência, né, por aqui, desenvolvendo esse trabalho de divulgação, né, e propagação mesmo das comemorações sustentáveis e todos os detalhes com um olhar bem bacana mesmo para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.